amigos, minhas queridas amigas, videocast número 16. Eu sou Pedro Sorrentino, alguém que acredita que é possível ser 1% melhor a cada dia. O motivo desse vídeo, na verdade, é uma introdução ao que eu aprendi com o Gary Vaynerchuk durante o South by Southwest. Aprendi muito mesmo, passando 30 minutos ali vivendo um pouco do que é a vida desse cara. É uma loucura, acelerado no 550, não é nem no 220. E basicamente foi assim, o South by Southwest é um evento sensacional, é o melhor evento que eu já fui de longe, em comparação com o TechCrunch Disrupt, CES, Making Digital Work, todos os outros eventos que eu viajei aqui até agora pela Proxima ou pagando do meu bolso, de longe esse foi o melhor. Porque ali você de fato se conecta com as pessoas certas e as pessoas estão dispostas a se conectar. É impressionante, tá todo mundo disponível de alguma maneira. E as festas são ótimas também, a pegada do evento como um todo é maravilhosa. Acho que o único evento que eu fui comparável a esse é a Internet Week em Nova York, que vai rolar acho que agora em junho. Não é a mesma coisa, porque como Austin é uma cidade pequena e ela tem uma atmosfera muito peculiar, e você está no Texas, mas ao mesmo tempo é que nem Boulder, assim, você está no Colorado, que é no Midwest, mas Boulder é uma bolha e Austin é outra bolha. E é interessante porque eles têm o ditado de Austin é Keep Austin Weird, né? Continuam a manter Austin estranha, outra comunidade hippie que tem aquela mistura hippie tecnológica que dá um caldo muito louco. E o ponto é que durante o South by Southwest você vai acabar ficando overwhelmed, assim, você vai ser totalmente uma avalanche de 1000 opções sensacionais. Então, ao mesmo tempo que você pode ir ter um painel animal, você está tendo uma conversa no corredor com alguém muito louco, mas de repente você tem uma festa XPTO que você pode ir, ou um happy hour, mas aí você quer dar um pulo naquele stand para conferir a última novidade de uma empresa específica. Parece que ao longo do evento você está em busca desse epicentro de maravilha, esse Shangri-La de incrível conexões de business que nunca chega, mas está sempre em busca dele. E essa busca é muito interessante, em especial quando começam a surgir algumas surpresas. Eu fiquei super feliz quando eu vi que o Gary Vaynerchuk ia palestrar no South by Southwest. Eu cheguei na metade da palestra dele, porque anteriormente eu estava conversando com uma pessoa do mercado, que eu já não vi há algum tempo, mas a gente se conheceu no Brasil até, mas enfim, ela é de Nova York, tendo uma conversa ótima, e aí, enfim, deu tempo de ir para pegar os últimos 30 minutos da palestra do cara. E é muito louco, assim, é uma mistura de fazer acontecer para sua marca pessoal, fazer acontecer para sua empresa, postura no digital, e ao mesmo tempo tem até um aspecto de autoajuda, assim, mas que não é uma coisa boba e barata, realmente é um negócio que eu gosto pessoalmente, assim, eu acho que tem gente que se acha bom o suficiente demais para isso, mas se você parar para pensar, no fim do dia, o cara era só um filho do dono de uma loja de vinho da Bielorrússia. E ele se tornou um multimilionário das mídias sociais, angel investor, que cada vez mais está crescendo. Os 2 best-sellers do New York Times, que não falam sobre necessariamente como o poder da mente, sei lá o que, entendeu? As coisas são bem práticas, assim, tanto que é muito engraçado. Eu gosto muito do Gary porque eu criei o pedrosonho.com, o blog, por conta do Crush It. Foi depois que eu li esse livro foi que eu decidi que eu falei, puta, eu vou blogar sobre digital business, estratégias, empreendedorismo, cultura startup e tudo que eu acho que é sensacional no universo digital. Dessa volta gigante para chegar no ponto que a palestra dele estava chegando no final e aí tava a fila para fazer as perguntas no microfone aberto. A fila estava enorme, eu entrei na fila, faltavam 3. A hora que eu vi que o quarto cara, o cara que tava fazendo a pergunta, ele chegou e falou, ó, essa aqui é a última pergunta. E assim, uma coisa que é fato, é que os Estados Unidos não é a terra da liberdade, aqui é a terra da organização. Então se o cara falou que é a última pergunta, é a última pergunta. Na hora que eu fiz, eu saí da fila, depois eu dar o meu Twitter handle pro cara que queria tweetar todo mundo que não ia conseguir fazer uma pergunta, que eu achei totalmente bizarro, mas enfim. E aí,
dei meu Twitter pro cara, fui até a boca do palco pra ser o primeiro. A hora que todo mundo batesse palma, eu ia lá e pum, apertar a mão do Gary pra falar com ele. Com a Flipcam no bolso, essa mesma Flip que tá gravando aqui o vídeo. E o que aconteceu? Ele no palco, mas assim, parecia que o cara era um rockstar, mas assim, juro por Deus, juntaram umas 30 pessoas e de gente assim, Gary, muito obrigado, Gary, valeu, Gary, isso, valeu, obrigado, obrigado, obrigado. E eu cheguei pra ele, peguei e falei assim, eu quero te perguntar uma pergunta. Eu sei que, olha isso, tipo, olhei pro lado, não era viável ali, né? Muitas vezes eu acho que o segredo de fazer um bom networking é você entender o que é viável para cada situação. Se você está numa festa, depois de 3 drinks, conversando com uma pessoa que você às vezes tem tudo a ver com um negócio super específico do teu business, não necessariamente ali vai ser a hora de você se aproximar do cara para falar com aquele específico assunto. Tem que entender que na hora de se divertir, let's have fun. E, entendeu? E na hora de falar de trabalho, nós vamos falar de trabalho. Às vezes você consegue conquistar as pessoas por simplesmente falar sobre os gostos pessoais delas ou interesses peculiares que elas têm numa ocasião social. Claro que esse não era o caso, eu tinha uma brecha de tipo 10 segundos. Então o que eu fiz? Eu peguei os brindes que ele estava dando, uns lápis, como é que chama? Umas munhequeiras, e apertei a mão dele, peguei e falei, Gary, meu nome é Pedro, eu sou do Brasil. Na verdade, não porque eu adoro me apresentar como brasileiro, mas tem 2 coisas que são legais. Primeiro, o Brasil tá sexy agora, então é bom você falar que é do Brasil. As pessoas não acham... É um plus. Melhor do que você falar que você é da Tanzânia. Vão falar, porra, o que você tá fazendo aqui? Nada contra as pessoas da Tanzânia. Viu? Foi só um exemplo. Mas, no fundo, falei pra ele, peguei e falei, cara, obrigado. Eu comecei a trocar uma ideia com ele de leve. Ele viu que eu queria falar algo mais. Ele pegou e falou assim, olha, daqui 45 minutos eu vou estar no lugar tal, assinando os livros, e vamos lá, aparece lá que a gente conversa um pouco melhor. Falei, beleza. Ele, como todo o Guy Kawasaki, ele tem o mesmo espírito do Guy Kawasaki, que na verdade é o mesmo espírito do Eric Rice, do Lean Startup Method. Esses caras, eles lançam os livros, eles precisam promover os livros, então eles saem em turnê. Falar com ele é praticamente como se falar com, sei lá, o Bon Jovi das mídias sociais, uma versão um pouco mais feia, né? E menos sexy appeal. Mas o ponto é que eu entrei na fila para pegar o autógrafo depois dos 40 e poucos minutos. Eu não comprei o livro dele ainda, porque daqui 20 dias ele vem para Boulder. Então eu vou deixar para comprar o livro lá. E entrei na fila. Eu comecei a ver as 3, 4 pessoas que estavam na minha frente, o que elas iam falar para ele. Às vezes a pessoa vai lá, chega com um sonho, um cartão de visitas e tem uma ideia para ele. Ou às vezes a pessoa chega lá e só quer um autógrafo e uma foto. Às vezes a pessoa só quer chegar lá e falar obrigado. Comecei a ver que esse cara, ele tem uma atitude muito positiva, uma energia incrível. Primeiro, muita energia. Sempre recebe as pessoas com um sorriso. Sempre recebe as pessoas com um sorriso genuíno, não é um sorriso falso. Que é o sorriso que o Guy Kawasaki fala no The Art of Enchantment, que é o sorriso que vai fazer você ter pés de galinha, né? Não é o Pan Am. Pan Am é você deixa os olhos abertos, mas só sorri com a boca, que é o sorriso da aeromoça, que é aquela coisa... E o sorriso dele não, é aquele sorriso que você abre todos os músculos e curva aqui os olhos. E aí eu virei pra ele e falei, cara, primeira coisa, quando eu fui apertar a mão dele, ele falou, e aí Pedro, tudo bem? Fico feliz que você voltou aqui. Eu falei, porra, isso aí já, na hora, eu falei, caramba, até porque eu, mesmo trabalhando com PR por alguns anos, eu sou horrível pra guardar nomes. E quando ele guardou o meu, eu falei, porra, irado. Daí eu comecei a falar com ele, agradeci, eu peguei e falei assim, olha, meu, não é que o negócio que você descreveu no Crush It funciona, cara. Eu peguei um tema que eu sou apaixonado, eu peguei isso aqui, pô, hoje o blog tá com quase 4 mil visitantes únicos, entendeu? Daqui um mês a gente vai lançar uma nova versão do blog, com parceria da Blue Bossa Design, e aí eu falei, dá certo, cara, assim, quando você segue aquilo que você gosta, as coisas começam a acontecer pra você de uma maneira que você não esperava antes. E aí ele virou pra mim e falou, I know. E aí eu virei pra ele, tirei a Flipcam. Quando ele viu que eu tirei a Flipcam, que eu ia fazer, o cara já tá tão treinado que ele virou e falou assim, espera ali do lado que eu tenho mais, sei lá,
20 e poucas pessoas pra cumprimentar a mão, não sei o que eu falo com você. E eu falei, puta, tudo bem, né? Segunda vez, mas beleza. Eu tô querendo falar com o cara mais concorrido do South by Southwest, um dos caras mais concorridos do South by Southwest, vale a pena esperar. Então eu sentei, fiquei do lado da fila. No que eu tava do lado da fila tinha um monte de caixa com brindes, com as munhequeiras, livros e lápis. Aí eu virei e tinha um cara lá, parecia o filho dele. Na verdade, o assistente dele, chama Phil Toronto. Um cara 10, super gente boa. Eu peguei e falei, puta, quer saber? Vou começar a trocar uma ideia com o cara. A gente começou a conversar. E aí eu fiz amizade com o assistente do Gary Vaynerchuk, que, enfim, perguntando coisas como, cara, como tem sido a sua rotina? Quantas horas você dorme por dia? Ele falou, umas 3, 4. E o Gary, umas 5. E aí a gente conversou por uns 10 minutos, mas eu comecei a prestar atenção como ele tratava todo mundo na fila. Todo mundo, sempre recebendo as pessoas com muita energia, meio que já sabendo que, mas assim, o cara, ele é muito louco isso, mas ele se doa com uma paixão tão grande pelo que ele está fazendo, e ele acredita muito no que ele está falando, de um jeito que ou você vai achar que ele é completamente full of bullshit, ou você realmente vai falar, puta, não, esse cara é legal, eu admiro esse cara. E eu acho que assim, quem acha que ele é realmente full of bullshit, tem ou é muito arrogante, ou realmente tem um problema gigantesco em reconhecer o sucesso dos outros, ou seja, muito arrogante mesmo. E aí depois a gente conversar um pouco, beleza, terminou a fila, os livros se esgotaram, ele foi o único autor que esgotou os livros na livraria do South by Southwest. E aí eu vi que tava ele e o Phil só. Cara, não tem uma mega equipe, não tem segurança, não tem porra nenhuma. E aí eu virei pro Phil e falei, cara, quer que eu te ajude a carregar essas caixas? Porque eu sei que você tá só aí sozinho, eu sei que o Gary deve carregar algumas, porque como você vai carregar essas caixas pra onde, sei lá pra onde vocês estão indo? Ele virou e falou, o Gary carrega algumas, eu carrego outras. Eu falei, pô, beleza. Eu falei, você precisa de ajuda? Eu falei, puta, aí foi sensacional, porque ele encerrou a coisa, só que já tinham 2 pessoas que chegaram antes do que eu, que queriam fazer perguntas pra ele. Quando eu puxei a Flipicam e cheguei do lado dele, ele virou e falou, Pedro, espera, que tem outras pessoas que chegaram antes e eu tenho que seguir a ordem das pessoas. Então se vocês vão acompanhar ao longo do vídeo, me desculpem a tremedeira toda, porque eu tava tremendo. Eu estava carregando um saco com mais ou menos umas 30 edições do Thank You Economy, porque esse era meu jeito de, ao mesmo tempo, garantir que eu estaria conectado com eles, mas ao mesmo tempo ajudar e, enfim, ser gentil. E aí, enfim, a moça fez a pergunta dela, o outro cara fez a pergunta dele, e aí foi uma loucura. A hora que as pessoas viram que a gente estava atravessando a rua com o Gary Vaynerchuk, colou uma câmera profissional de vídeo, começou a vir um monte de gente, o nego se voluntariou para carregar as coisas para ele também. Então eu fiz a única pergunta para ele, que vocês vão ver que eu perguntei para ele como que ele vai garantir a escalabilidade disso, porque ele de fato responde os e-mails. Eu mandei e-mail para ele, o cara responde. Ele responde os tweets, não todos, mas ele responde alguns tweets. Ao mesmo tempo que ele faz questão de atender todo mundo. Eu tenho certeza que se tivesse mais algumas outras pessoas, ele também responderia. Então vocês vão ver, eu vou atravessando a rua com ele, perguntando, não sei o que e tal, e ele, enfim. O ponto final desse videocast é que se você for fazer alguma coisa, você tem que entender, qualquer coisa que você decidir fazer na web, você tem que entender que você está se preparando para uma maratona e não para uma corrida de 100 metros, para um tiro de 100 metros. Exige muito fôlego. Manter um blog com conteúdo de qualidade, e eu acho que eu estou fazendo um trabalho bem mais ou menos em termos da frequência de posts, é difícil. E fazer o que esse cara faz é mais difícil ainda. É aquela história de que assim, você vai ter que abdicar de assistir House à noite ou assistir sei lá o que para ir fazer aquilo. Você vai ter que abrir mão de uma série de coisas e focar naquilo. Uma coisa é garantida, a partir do momento que você coloca muito empenho, um pouquinho de sazon, um pouquinho de paixão naquilo que você está fazendo e produz algo relevante, os resultados vão vir. É importante você ouvir as pessoas e adaptar, né, conforme as sugestões do teu público. Acho que o mais importante é ouvir. Ouvir. Aquela história de só build and they will come não existe, mas se você realmente gostar daquilo que você está fazendo e botar um puto empenho, as pessoas vão perceber que você é verdadeiro, porque as máscaras caem muito fácil. Então se eu começar aqui a falar que eu manjo muito de
criação publicitária, que não é o caso, em 2, 3, 4 vídeos, você vai ver que o meu conteúdo vai se esvaziar. Ou eu vou calar minha boca e parar de produzir as coisas, que é por isso que a gente vê uma série de blogs parando. Porque o produtor daquele blog não tem mais o que produzir. E ele acha que os resultados têm que sim vir a curto prazo, e não é assim, demora a construir uma audiência. Acho que você pode perguntar para qualquer pessoa, ou qualquer startup, ou qualquer empresa. Uma frase que eu gosto muito do Evan Williams, um dos co-founders do Twitter lá, que é 10 years of hard working will eventually make you look like an overnight success. Ou seja, 10 anos de trabalho duro eventualmente vão fazer com que você pareça um sucesso do dia para a noite. O que é uma mentira. Enfim, eu já falei demais. Vamos lá, eu vou transitar aqui pro vídeo dessa micro momento com o Gary Vaynerchuk, e espero que vocês curtam. É isso aí, galera. Eu ainda devo falar um pouco mais das outras coisas que eu aprendi durante o South by Southwest. Esse é o primeiro de talvez 2 vídeos mais sobre o que rolou por lá. Um abraço, valeu e muito obrigado. Tchau, tchau. Alright, so this is what I'm doing. I know a bunch of you are waiting. I have to walk over and do the turns. I'm going to do the interviews as we walk. I know I have to do 5 minutes, then I might have a talk over 1 second talk. But if you guys wait, I can wait. Come on, your turn. Gary, say your name and you're the author of this, and I wanted you to. Thank you. Sorry about that. And I wanted you to tell me what you think the best thing is business publishing and maybe personal. Así me da un orgullo cabrón. Yeah, go into it. Great the answer. Cuando estamos en el evento ahí igual en UCLA, que estaba hablando con otra persona que se me dijo, dice un amigo, dice, lástima que no tuvimos en video. Dice que el cabrón vino en cocina. Así. I said so. It doesn't matter. Yeah, I hear that a lot, and I think you've heard that a lot. But here's why I think it works. I probably will sign a publisher again. My next one. Had the industry not evolved digital, I probably would be Cargándole las maletas Gary. Now, definitely has crossed my mind to go direct to consumer because I can do that. Cargándole las maletas The fact of the matter is that the space continues to not readiness and say no, and bad, and evolve with it. It can find its place. And I think that is a huge key. And I'm glad to see the growth in publishing over last year over the past year. Oh yeah. Good? Yeah. I also do an email for and I wanted to see also your okay. Okay. Thank you. All right. Oh yeah. Yeah, you're great. Ready? All right, nailed it. I'm up Sydney Royal Grass. That's what I did. It gave me a bell. Okay, we're walking. We're walking along here with Gary Vaynerchuk, New York Times best-selling author. When you're growing up, did you ever think you'd be introduced that way? Free drinks and appetizers at the Belmont until 7. No, I never thought that. Never in a million years. Your new book is called The Thank You Economy. What's it all about? The ROI of giving a back. Why is it a natural progression from your first book? It's a natural progression because I only talk about things that I know and I feel, and so naturally that's how I progress. So it had to be the thing that I talked about. It's not really, it doesn't make any sense on paper. It just makes sense on my DNA. What's one thing someone can take from the book? What's the most important note in the book? I think it's got a lot of numbers and data for people that want to know what the heck social media can really look like. Okay. What are you going to do without Jets football this fall? I'm not. They're going to sign me up. Thanks, Gary. I appreciate it. Stay well. Hey Gary,
Just one quick question. Yeah. How do you make this scalable? Because it's very hard to, like you personally, you have a very strong Yeah. character, right? Yeah. How are you, as a businessman, as an entrepreneur, how do you scale that up? I execute as much as I can. I think it is scaling. I think the network effect of giving a lot to your community actually works. So I don't think it's really that difficult. I'm gonna cross. I don't think it's actually that difficult, right? I actually think that you get what you give. There's been many personal brands that have scaled. I mean, Oprah's got $1 billion business based on being Oprah. So I'm not super worried about that. There's a ton of ways to scale if you know how to do it. I think the problem is, to be honest with you, is that most people don't have enough skill set. If you're not good enough, you won't scale because you're not good enough. So I'm not worried about it because I know I'm good. And if I'm good enough, I will get what I deserve because I'm going to put in the work and I'll get what I get. Okay, perfect. Thanks. got it. Man, I think this, thanks a lot. Thanks, And I think this is a bag of books that belongs thank to you. you. Got it. Thank you so Yeah, much. thanks. Have a nice day. Thanks. Phil, nice meeting you. Oh, nice See meeting you, you man. too, man. Bye-bye. Pessoal, e esse foi o Gary Vee aqui pro blog. Foi absurdamente difícil conseguir esses 30 segundos tremidos aqui, mas eu acho que valeu a pena, nem tanto às vezes até pela resposta do cara e tudo mais pela experiência de conversar com o assistente dele, entender o que esse cara, o que ele fala para cada pessoa. Eu fiquei lá do lado dele uns 30 minutos, então eu ouvi 30 pessoas falando com ele, coisas diferentes e tudo, e material bom pra caramba pra produzir alguns videocasts bem interessantes. E enfim, vamos nessa, é isso aí. Um abraço.